trânsito, as regras de trânsito, as regras viárias estão incluídas dentro do plano diretor? O plano diretor, ele precisa, necessariamente, ele tem que contemplar a questão da mobilidade, né? Que a mobilidade passa pela questão do trânsito. Não se concebe um plano diretor que não contemple a questão da mobilidade, da acessibilidade. O porém é que, em relação ao plano diretor, a gente sabe que existe essa obrigatoriedade, isso é uma exigência da lei, mas é uma exigência que ela também tem sido protelada ao longo dos tempos. Então, estabeleceu-se uma exigência e muitos municípios desconsideram, assim como muitos municípios desconsideram também a obrigatoriedade de fazer a gestão do seu próprio trânsito. Então, o trânsito, as pessoas dizem assim, determinado gestor municipalizou o trânsito. Por exemplo, o Edmilson municipalizou o trânsito em 2006. Não. O Edmilson só cumpriu uma obrigação que já estava prevista na legislação, que seria do município. E quem não cria essa estrutura está negligenciando o cumprimento dessa obrigação. Então, nenhum prefeito municipaliza, entre aspas, o trânsito, ele só assume uma obrigação. Mas eu costumo dizer que quando você estuda direito, você aprende que o direito é a ciência do dever ser. Ele diz como deve ser, né? Mas o fato de estar previsto na norma nem sempre significa que aquilo vai de fato ser efetivado, que aquilo vai se materializar. É por isso que eu digo muito que, mais uma vez, a importância da participação da sociedade civil organizada, porque é a sociedade que acaba fazendo com que os gestores eles assumam determinados posicionamentos, que eles assumam determinadas obrigações, porque muitas vezes o gestor ele tem resistência a determinadas pautas, a determinadas iniciativas. Criar um órgão ou entidade de trânsito, como foi criado aqui em 2006. Boa parte dos prefeitos tem muita resistência. O Ministério Público cobra e vai lá e manda termo de recomendação e os prefeitos vão protelando, porque, na visão deles, muitas vezes isso é algo antipático. É antipático. O Edmilson ele teve esse mérito, né, naquela época, no primeiro mandato ainda, de ter tido a ousadia de criar uma estrutura que, a princípio, as pessoas já viam ali com uma certa antipatia, com uma certa resistência, na perspectiva de que aquela estrutura ela viria única e tão somente para multar. A visão das pessoas era essa. E, graças a Deus, assim, no decorrer de 19 anos, foi se demonstrando que foi uma decisão muitíssimo acertada. Até fazendo um paralelo com a outra estrutura que o município pode criar, inclusive o nosso prefeito ele já sinalizou no sentido de criar, que é a questão da guarda municipal. Então o Edmilson ele teve o mérito de, em 2006, ter tido essa ousadia de criar essa estrutura, atendendo a um comando normativo. A lei já estabelecia que era responsabilidade do município, mas ele teve ali o mérito de criar, teve a coragem de implementar. Mesma coisa, guarda municipal. Guarda municipal, ela está ali. E eu digo que, assim, em relação à guarda, ainda existe um pouquinho mais de liberalidade para que o gestor crie ou não crie. Mas em relação à estrutura para fazer a gestão do trânsito, é obrigatório mesmo. A guarda municipal, lá no artigo 144, você vai localizar a guarda dentro deste dispositivo da Constituição. Está colocado dessa forma: o município poderá criar. Mas em relação ao trânsito não é dessa forma. Em relação ao trânsito, o trânsito já está municipalizado por força do artigo 24 do Código de Trânsito. Diz lá que o município é responsável. Como ele vai fazer essa gestão, se ele vai negligenciar, aí é outro problema. Mas ele já é responsável independentemente até de criar a estrutura. A prova disso é que, se você, numa cidade onde não tem um departamento de trânsito, uma autarquia, enfim, não tem qualquer tipo de estrutura fazendo a gestão do trânsito, se você se envolve num sinistro de trânsito e se você,
de repente sofre algum dano, alguma sequela, você vai demandar o município, independentemente dele ter autarquia de trânsito, independentemente dele ter um departamento de trânsito, você, se for por força de uma omissão do município, um buraco numa calçada, por exemplo, tem uma decisão que ela é emblemática, eu até já usei em alguns trabalhos que eu fiz, até TCC, conclusão de curso e tal, onde uma senhora caminha na calçada, isso lá no Rio de Janeiro, e tinha uma tampa de esgoto mal fechada, ela pisa na tampa de esgoto e cai dentro de um buraco tremendo, e essa mulher ela já apresentava alguns problemas de saúde, e aí os problemas se agravaram. Ela entrou com uma ação, através de um advogado, demandando o município, pleiteando uma indenização, e o município perdeu na primeira instância, recorreu, argumentando que aquele buraco não seria de responsabilidade dele, sim de uma empresa contratada para fazer ali a manutenção do esgoto, e enfim, quis terceirizar a responsabilidade. E na decisão do STJ, o ministro Castro Meira, esse é o nome do ministro, ele diz o seguinte: olha, a responsabilidade, grosso modo, a decisão é nesses termos. A responsabilidade ela é do município, independentemente de ele assumir, de ele terceirizar, de ele ter permitido que uma empresa contratada faça a gestão da calçada, da via pública, porque a calçada é via pública, esse é um ponto interessante, a calçada é parte da via, então a responsabilidade é do município. Ele faz até uma colocação que eu acho bem interessante, até engraçada. Ele diz assim, o Hércules, não cabe ao particular, ao cidadão, descobrir quem é o dono do buraco, quem é o responsável por aquele buraco. A responsabilidade é do município. O município indenize e, se for o caso, ele entre com uma ação regressiva, cobrando da empresa a restituição do valor. Mas quem vai pagar a indenização é o município. Por isso que eu falo, independentemente de ele assumir ou não, ele já é responsável.